2 da mensagem. Você voltou, você está aqui. Aleluia, glórias ao Senhor, porque você está aqui. Quem não veio semana passada, está lá no podcast da igreja, está também no YouTube da igreja. Você pode ir lá e ver a mensagem de semana passada. E essa semana no podcast eles colocaram até o louvor. O louvor ficou tão bom que eles falaram, vou colocar até o louvor. Foi só a mensagem não, tem até o louvor lá no podcast, então você pode escutar depois. E essa semana nós vamos estar falando sobre Inconformados parte 2. Amém? Porque semana passada nós falamos sobre atitudes de alguém inconformado e nós precisamos nos inconformar com, a Rafa testemunhou aqui diante de todos nós não podemos conformar com a destruição, com a notícia ruim, nós temos que ser um inconformado e crer que Deus ainda pode fazer um renovo nas nossas vidas. Você crê nisso? Então vá para a Bíblia, naquele livro que você já abriu semana passada. Se você não abriu semana passada, você vai abrir essa semana no livro de Neemias. Vai para o capítulo 4. Olha para você ver, a aguinha voltou. Quem estava aqui semana passada sabe que eles estão melhorando o nível aí de tratamento do pastor. Antes era a aguinha do viadinho, né? Agora é uma The Mountain, tá vendo? Vou até tomar um gole enquanto você abre aí. Capítulo 4. Glórias a Jesus. Capítulo 4, quem achou, diga amém. Amém. Quem vai acompanhando no telão fala, ui. Amém, todos têm Bíblia. Versículo 7 diz assim... A Emma vai acompanhar no telão. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, o que aconteceu? Ficaram furiosos. Quer deixar o inimigo furioso? Comece a tampar brecha. Porque às vezes a gente acostuma com a paz na nossa vida. Você já viu alguém falar assim, gente, mas a vida estava tão de boa, aí eu fui fazer a loucura de ir na igreja. Minha vida virou um caos depois que eu fui na igreja. Glórias ao Senhor. Isso é um sinal de que você começou a tampar brechas. E aí o inimigo ele fica furioso. Enquanto tem brecha, ele fala, pode viver, deixa a vida te levar, estou contigo, você já está do meu lado. Mas aí quando ele vê você fechando as brechas, ele fala, deixa eu colocar uma pedra no meio do caminho desse cara, dessa menina, porque eles estão indo em direção ao lugar que eu não quero que eles vão. Eu espero que você seja igual aquele videozinho que talvez você viu, que você gosta de Instagram. Aquele videozinho do capetinha lá, com o rostinho pintadinho de vermelho, quem já viu esse vídeo? Ele chega para o cara e ele fala assim, ei meu amigo, pode me pedir o que você quiser que eu te dou. Aí o cara fala, é mesmo? O que eu quiser? O que você quiser, meu amigo. Aí o cara fala, eu quero ir para o céu. Aí o diabo fala, aí você me quebra. Não é tudo, não. Então, o trabalho do inimigo é tentar fazer eu e você, no meio do caminho, encontrar um outro caminho mais fácil de viver e não querer enfrentar desafios. Mas deixa eu te dar uma má notícia logo de início. Você vai ter desafios. Se alguém falou para você que a vida aqui na Terra era 1000 maravilhas, mentiram para você. Aqui existem desafios e eu creio que o Senhor, Ele está nos chamando a ter a atitude de alguém que pode mudar ambientes. Eu não vou fazer toda a introdução que eu fiz semana passada, porque eu quero que você volte lá e escute a mensagem da parte 1, mas Neemias, ele foi alguém que ele se importou com o povo de Deus, ele foi alguém que buscou recursos com o rei a quem ele servia, ele encorajou o povo a construir aquele muro, mas só isso aí será que basta? Não. É preciso que um inconformado comece a tampar brechas. E para você que gosta de anotar, anote isso. Um inconformado, ele precisa tampar brechas. Nós precisamos ser radicais com as tentações ao nosso redor. Fechar as brechas. Aí você fecha as brechas, o inimigo fica furioso, você continua fechando brecha, porque aí ele vai te deixar em paz. Agora, se toda vez que o desafio vir, você desistir, é fácil.
É muito fácil para ele te distrair. É só chegar uma má notícia e você já muda o curso da sua vida. É isso que o inimigo às vezes deseja. Nossa, tá feliz demais. Vai acontecer isso na vida dele, na vida dela, e ela tá achando que essa promessa de Deus vai cumprir. Deixa eu colocar aqui um obstáculo. Se o obstáculo te parou em um caminho, sinto Deus aqui para falar isso aqui. Se o obstáculo te parar em um caminho que você falou que era para Deus falou para você trilhar, não era de Deus. O obstáculo nunca para alguém que está caminhando em um caminho que foi Deus que colocou ele para trilhar. Se é Deus que está fazendo a obra, meu amigo, eu posso chegar lá machucado, ferido, destruído, faltando algumas coisas, mas chegar lá eu chego, porque foi Deus que fez a promessa, e aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Você sabe até o versículo, então não desista. Continue endireitando, tampando as brechas, endireitando a sua vida, seja um inconformado que não se conforma com a impureza ao seu redor. Se tem uma das coisas que vira um ciclo na vida do cristão, é a impureza. Vamos falar de impureza em nome de Jesus? Cristão que quer viver a bênção, mas não quer tratar com a impureza. Não funciona. Não, a adoração não passa do teto. E aí nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos pagar o preço para ter as bênçãos de Deus. Sexta-feira eu ministrei para os homens lá em Newark, e eu falei para eles sobre a importância de eu e você, homem, nos posicionar, porque hoje em dia as mulheres estão nos atropelando. As mulheres estão se posicionando e deixando nós para trás, estão comendo poeira para trás. E eu vi algo importante na história de Abraão, porque Abraão, Sara foi abençoada, mesmo porque ela, mesmo rindo ali, duvidando da promessa do Senhor, talvez, foi abençoada porque tinha um esposo que se posicionou. Aí quem é o patriarca? Abraão, Isaque e Jacó, porque Abraão é o pai, teve um filho, descendente. Isaac foi abençoado também, por quê? Porque ele seguiu o mesmo Deus do pai, ele deixou um legado. Aí veio quem? Jacó. Jacó também, Deus transformou o nome dele em Israel, se tornou a nação de Israel, ele foi abençoado. Aí depois veio alguém que chamava José, filho de Jacó. Esse José, ele também foi um homem usado por Deus, se tornou o segundo mais importante do Egito. Foi importante para o Egito e para o povo hebreu. Alimentou todo mundo em 7 anos de fome, mas depois que José morreu, a Bíblia diz que os israelitas cresceram demais, ou os hebreus naquela época chamados, cresceram demais ao ponto de Faraó colocar eles como escravo, porque ficou com medo deles. E aqui vai a resposta para você. Alguém que cresce sem Deus se torna perigoso. Porque José tinha Deus, cresceu, se tornou o segundo homem mais famoso e poderoso do Egito. E Faraó não teve medo dele. A partir do momento que o povo esqueceu de Deus, ninguém lembrava de José. Aí virou escravo. 400 anos. Por que você está falando isso, pastor? Obrigado pela pergunta. Porque isso tem a ver com o que a gente está aprendendo aqui. De que não dá para me viver escorado na fé do meu avô. Não dá para me viver escorado na fé do meu irmão, não dá para me viver escorado na oração da minha irmã, não dá para me viver escorado na fé de alguém, porque é você que tem que ter fé. Você vai ter até alguém que te empurra, como o Neemias estava aqui falando para o povo, ei, ô pessoal, vamos animar. Neemias, mas a destruição é grande. Mas o Senhor está conosco. Você precisa de ter um Neemias do seu lado. Tem que ter, liga para esse Neemias. Talvez o nome dele não é Neemias, mas você liga para ele e fala, Neemias, desculpa te chamar de Neemias, é porque é uma longa história, mas você pode me ajudar. Me encoraja aí, fala alguma coisa. Alguém me ligou essa semana, né, e estava indo para um encontro, e ele falou, pastor, liguei para o senhor, só para o senhor falar alguma coisa. Fala aí alguma coisa. Eu falei, como assim? Falar o quê? Alguma coisa. Não, fala alguma coisa aí, porque eu sei que, né, eu conversando com o senhor, Deus vai me abençoar. Você precisa buscar alguém que possa te ajudar. Apenas lamentar e chorar, sem ninguém ficar sabendo da sua história, não vai adiantar nada. Vamos ler o versículo 11 para ficar melhor? Todos estão felizes ainda? Amém.
Glórias. Você pode dar glória, aleluia, de vez em quando, tá? Se puder, aleluia. Isso, porque tem gente em casa pensando assim, será que o pastor está pregando sozinho? Vamos lá, versículo 11. Os nossos inimigos diziam, antes que descubram, se você gosta de marcar, marque, antes que descubram, porque é antes de você descobrir. Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, marque essa outra parte, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles, antes que descubram. É assim que o inimigo entra nas brechas que nós damos. Não percebemos até ele entrar. Você já ouviu falar do cavalo de Troia? Quem já ouviu falar do cavalo de Troia, da história do cavalo de Troia? Por que se tornou cavalo de Troia? Porque é um cavalo que entrou na cidade de Troia. E qual a importância de nós entendermos essa história direito? O cavalo de Troia, criado ou feito pelos gregos nessa época de guerra, eles criaram esse cavalo de madeira grande e dentro dele eles colocaram compartimentos onde os soldados ficavam escondidos e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa guerra, está aqui um presente para vocês. Nossa, que cavalão bonito. Não, pode abrir a porta da cidade, deixa entrar. Aí entra o cavalão. Colocaram lá aquele monumento, olha aí, ganhamos, acabou a guerra, nossa nação vizinha quer paz e nós não vamos guerrear mais. Aí sabe o que aconteceu? De noite, eles abriam a portinha do cavalo, desciam e iam e destrancavam as portas da cidade para o exército inteiro entrar e detonar a cidade de dentro para fora. Agora vira para essa pessoa que acha que eu estou falando do cavalo e fala assim, não é sobre o cavalo não. Não é sobre o cavalo. Porque às vezes nós achamos que mesas que a gente senta não faz diferença na nossa vida. Às vezes nós achamos que filme que a gente assiste não vai fazer a diferença na nossa vida. Às vezes nós achamos que videozinho no Instagram de ficar rolando para lá e para cá não vai causar ansiedade na nossa vida. Às vezes nós achamos que nada é prejudicial para nós. E quando nós vemos, o cavalo de Troia já está lá dentro. E o inimigo vai fazer assim, ó, de dentro para fora. Deus está nos alertando nessa noite, para nós tamparmos as brechas, para que o inimigo não venha sair no momento em que a gente achar que está em paz e detonar tudo o que o Senhor tem construído. Então, tome cuidado, porque existe muitos cavalos de Troia querendo desenvolver influência sobre você com má intenção. Pergunta, quem é o cavalo de Troia que vem na sua mente? Não fale, só para você. Porque às vezes vem cavalo de Troia querendo influenciar a nossa vida, não, e amigo e tal, paga café, não sei o quê, é brother, sei lá como é que as mulheres falam aí, né? Porque os homens falam, meu brother, best, é minha best. Cuidado com a best, tá? Porque a best pode se tornar uma besta. Pode ser um 333, tá? Um meio besta. Pegou? Os inteligentes pegaram aí. Tem uns que vai rir amanhã na hora que estiver dirigindo para o trabalho. Nós precisamos estar atentos, porque às vezes quem está sorrindo para o nosso lado é o mesmo que vai arrancar a espada e arrancar o nosso fígado. E eu não estou falando do ser humano, você não deve rejeitar pessoas, mas você tem que observar as atitudes dela. Peraí, quem está dominando essa pessoa? Porque naquela semana pode ser que ela é a sua best, mas na outra semana pode ser que ela virou um 333. Eu vi essa semana, alguém me mandou, falando, olha pastor, que forte, uma criança de sei lá, 4, 5 anos, falando para a mamãe, eu estou esquisito, eu acho que tem alguém controlando a minha mente. E aí a mãe, que é isso, menino? Que coisa feia é essa? Está falando? Não, aquele lá vermelhinho, do chifrinho, eu acho que é ele que está controlando a minha mente, porque eu estou fazendo as coisas que eu não quero fazer. Eu bati no meu irmão, mas não foi eu, mãe. 4 anos de idade. Você não acredita, não? Ok, deixa o cavalo de Troia entrar, então. Deixa o cavalo de Troia continuar brincando na sua casa, nesses games que a gente deixa os meninos entrar, só para a gente ficar em paz. Ai, que paz em casa. Por quê? Está todo mundo no tablet. Não estou falando mal contra o tablet, mas cuidado com o que eles estão assistindo.
Porque depois que o envenenamento acontecer, aí é difícil, só chorar. Mas Deus está nos alertando nessa noite, amém? Amém? Glórias. Olha o versículo 12. O versículo 12, olha o que diz. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Tem gente sim te prevenindo. Tem gente sim falando, é nós que às vezes não queremos ouvir. Olha, para onde vocês quiserem, para onde vocês virarem, saibam que nós seremos atacados de todos os lados. Então imagine você cercado de todo lado, cansado de trabalhar, cansado de construir, difícil permanecer quando está fraco, é difícil continuar quando está cansado. A primeira coisa que vem na mente de alguém que está cansado é I give up, eu desisto, não é? É a primeira coisa que vem em mente, porque você está cansado, você está exausto, e cuidado para você não tomar decisões permanentes em período de exaustão. Está exausto? Vai tomar um banho, dá uma respirada, ore. Depois você levanta de novo e fala, opa, peraí, meu Deus, o que eu ia fazer com a minha vida? Nós precisamos estar mais atentos. Quem aqui se considera, às vezes, fraco? Você considera fraco? Glória a Deus, tem gente honesta aí. Minha mão está levantada é porque eu também me considero fraco, às vezes. E isso é importante, porque enquanto você não reconhecer a sua fraqueza, você vai achar que é forte demais para caminhar sem o poder de Deus. Eu quero ler esse versículo para você. Mantenha sua mão erguida aí, você que é fraco. Só nós que somos fracos. Você que está em casa também, levanta sua mão. Você sabe que eu falo com você não passa a falar. 2 Coríntios 12, 10 para você e para mim que está com a mão levantada. Por isso, Paulo diz, por Cristo me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, na angústia, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Permaneça com a sua mão levantada aí, você que é fraco, você é forte, 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 você é forte. Nós somos fortes em Cristo Jesus, porque é o momento de você reconhecer a sua fraqueza, ele vem com o poder dele e fala, eu sou aquele que te sustento, eu sou aquele que segura a tua mão. Essa oportunidade de eu te abençoar não viria se você não reconhecesse a sua fraqueza. Bata no peito aí e fala, eu sou fraco. Mas meu Deus é forte. Glória a Deus. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos reconhecer que Ele é quem pode nos fortalecer. Deus é quem nos dá força em momento de exaustão, Ele é quem nos protege contra os ataques das trevas, Ele é quem guarda a sua entrada, guarda a sua saída, e é por isso que você tem que fazer igual esse povo aí, ó, é orar, é vigiar, é trabalhar. É orar, é vigiar e é trabalhar, tampar as brechas, porque tem muita gente presa em oração e frustrado com oração porque não trabalha na vigília, não tampa brecha. Oração demais, sem ação, se torna religião. Lembra quando Jesus falou, não fique igual esses que vão para a beira aí, ó, das esquinas da cidade, só assim, ó, aleluias, glórias a Deus. Só para falar que é um espiritual. Não, vai para o seu quarto. Ninguém precisa saber. É você e Deus. Você ora sim. Nós não estamos em uma disputa de quem ora mais. Nós estamos aprendendo que a oração, ela precisa estar acompanhada com uma vigilância e com trabalho. De tampar brechas. Eu e você vamos tampar brechas. Mas talvez, o que vai... Vem cá, Filipão, aqui no meio aqui. Olha o que acontece com a gente às vezes. Fica aqui, aí agora eu preciso de mais 3 voluntários rápidos, assim, pessoa que é fast. Ó, tem um lá rápido, outro rápido. Tem os de flecha aí vindo aqui. Isso, fica aqui no cantinho aqui. Aí o Filipão, ele está enfrentando uma situação, tá? Tá difícil para ele. Só que ele é um cara muito introvertido, ele não gosta de abrir a vida dele para ninguém. Aí ele não conta nem para o pastor dele, nem para ninguém. Aí ele só fica triste. Aconteceu algo, ele precisa de ajuda, mas fica triste agora, Felipe. Eita, o cara ficou triste. Ficou triste o Felipe. Só baixou a cabeça. Cadê? Mais um homem? Você só tem... Vem, cadê? Mais um. Vem Moisés também? Vem 4 homens, isso.
Fica triste, rapaz, você está rindo demais. Aí o Felipe está aqui, triste, solitário, ninguém pode ajudar, porque o pastor só olha para ele e fala, esse cara, será que ele não comeu hoje? Mas eu não posso nem perguntar, porque, né, às vezes ele não quer abrir. E ele fica caladinho. Aí, olha a diferença de alguém que pede ajuda. Agora eu vou ensaiar isso aqui, tá? Quando ele pedir ajuda, vocês vão ter que correr aqui e proteger ele. Vocês vão circular ele para ninguém conseguir ver o Felipe mais. Vocês vão proteger ele no meio, tá? Então, vamos lá. Agora, Felipe, você decidiu. Falou, quer saber? Eu vou pedir ajuda, cara. Aí você fala, Senhor, envia alguém para me ajudar. Senhor, envia alguém para me ajudar. Corre. Mas é rápido, você fazer flecha aí, ó. Isso, circula esse cara. É desse jeito que tem que acontecer com nós. É desse jeito. Cadê o Felipe aqui? Não precisa de você ver a vergonha do Felipe mais. Não precisa de você ver a dor do Felipe mais. O quê? Felipe em necessidade? Mas cadê o Felipe? Não, já tem um batalhão do exército de Cristo, soldados preparados para ajudar, para vir e acolher ele. Então, o sofrimento do Felipe agora não é dele mais. Você não vai ver o Felipe sofrendo mais. Por quê? Porque tem uma igreja, tem uma equipe, tem alguém do lado dele que está ajudando ele. Abraça ele. Aleluia. Talvez Deus curou ele aí de alguma coisa. Aleluia. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para esses homens. Você e eu precisamos aprender a abrir a boca no momento certo. Tem muita gente abrindo a boca no lugar errado. Abra a boca no lugar certo, porque quem abre a boca no lugar errado, abre brecha. Abre a boca no lugar certo, fecha a brecha. Abre a boca no lugar errado, abre brecha. E nós não somos pessoas que falam demais. E pensa num cara que teve que ser trabalhado por Jesus, é eu, tá? Porque eu sou aquele cara que é difícil de guardar segredo. Mas eu não falo segredo pastoral é outra coisa, né? Confidência. Mas eu falo assim, igual, exemplo, o meu livro. Cara, tem uns 6 meses que eu estou, escrevendo, já tem 3 anos, né? Mas formatando para colocar no livro, já tem uns 6 meses, e eu estou com a Érica, toda semana eu falava, nossa, eu preciso falar isso para alguém. Ela, cala a boca, você é muito linguarudo, nossa, fala tudo. Mas eu fico tentando segurar, eu chegava perto dos outros, aí vinha um assunto, segurava, porque eu sou um cara que eu tenho que segurar. E às vezes a gente tem que fazer essa forcinha, segura, José, porque senão você vai cair no poço. Segura esse sonho aí, guarda um pouquinho para você, vai chegar o momento de você contar para as pessoas. Agora, olha o versículo 23 agora, você está no capítulo 4. Versículo 23. Olha esses homens, como esses que nós fizemos a ilustração aqui na frente. Olha, eu e os meus irmãos, e os homens de confiança, e os guardas, aleluia, que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia com a arma na mão e não deixava, mesmo quando ia buscar água. A sua arma, que é a Bíblia, você não pode deixar ela não. Você precisa ter essa palavra, como em Deuteronômio 6 fala, coloca na sua cabeça, faça alguma coisa, amarra no seu braço, mas não esqueça dessa palavra. E eles estavam o tempo todo em vigilância. E às vezes a gente pensa que um cochilar na hora do culto é o cansaço da semana. Nem sempre, amigo. Às vezes é o inimigo querendo te distrair na hora que você vai ouvir uma palavra que te transforma. Às vezes, pensamos que ir ao banheiro no momento da palavra, não estou impedindo você de ir no banheiro, tá? Tem pessoa que tem problema. A gente pensa que é normal, bebi muita água. Não. Às vezes, é o inimigo tentando te tirar na hora que você ia ouvir aquilo que ia transformar a sua vida. Por que você e eu, nós, às vezes, quando estamos dirigindo aí 2, 3 horas, a gente fica sem ir no banheiro? Então, quer dizer que dá para preparar, não é? Por que às vezes, o seu time está jogando e você não cochila na frente da televisão? Porque está sofrendo ali? É assim que nós deveríamos entrar na presença de Deus. É falando assim, deixa eu tomar um Red Bull, deixa eu dar uns tapas na minha cara, mas eu preciso ficar acordado, porque pode ser que hoje uma palavra liberada daquele altar venha transformar minha vida para sempre. Hoje eu estava compartilhando com meu amigo Rodrigo, que veio comigo hoje,
E eu estava falando com ele que o meu pastor, a primeira vez que eu encontrei ele, foi visitar minha casa para orar, para abençoar a casa. Ele, na hora de ir embora, ele pegou na minha mão, ele olhou bem no meu olho e ele falou: você é diferente. Na hora, eu pensei, esse pastor fala isso com todo mundo, só para animar, né, as pessoas. Depois aquela palavra fincou na minha alma. E toda vez que eu estava fazendo algo diferente, que meus amigos ficavam frustrados porque eu não participava mais das rodinhas de bebida, que eu não ouvia mais música secular, eles ficavam rindo, Deus me lembrava, você é diferente. Você está vendo como é que uma palavra pode manter você no trajeto? Gruda naquela palavra que você sabe que você recebeu de Deus. Gruda naquela palavra que Deus falou. Deus já falou com você algo e você está esquecendo disso, só porque veio um Sambalate e Tobias e começou a falar com você. Vocês estão se rebelando? Ah, está rebelando contra o rei e colocando coisa na sua cabeça, aí você esquece da promessa. Não. Volta para a promessa. O que Deus falou para você? Guarde isso no seu coração, caminhe firme, porque os obstáculos só te fortalecerão para chegar lá na frente com mais armas. O ataque do inimigo nem sempre é para te matar, é para te distrair. Tem gente que está esperando uma morte. Não, ele não vai te matar. Ele só quer te distrair, porque uma pessoa distraída, ela desvia muita pessoa. Você pensou que morto desviava alguém? Não, é distraído. Tem pessoa distraída, você já seguiu alguém, vamos lá, não, pode ir no seu carro aqui, eu vou botar o GPS, então só vou te seguindo. Se a pessoa entrar na saída errada, você entra também. Nossa, desculpa, eu estava distraído, entrei na saída errada. E eu também, porque eu estava te seguindo. Então tem gente seguindo pessoa distraída, sendo desviado e achando que o inimigo está atacando. Não, não é o inimigo que está atacando, você está seguindo o carro errado. Você está seguindo alguém que está distraído. Quantos estão pegando aí? Então, glória. Então, lembre disso, o inimigo ele deseja nos distrair e nos manter no jogo. Ele quer te manter no jogo, ele não quer te tirar dessa igreja, ele não quer tirar a sua fé, ele só quer distrair você. Para você começar a olhar os defeitos ao invés de olhar as possibilidades. Para você começar a duvidar ao invés de acreditar. Todas as pessoas que chegam para você duvidando daquilo que você sabe que é Deus que falou, comece a fazer assim, ó. Por um momento, até aquela pessoa ligar o GPS dela e voltar para o caminho. Aí você volta para perto dela, porque eu sempre enfatizo isso, porque a gente, tem que rejeitar pessoas, não. Mas tem pessoa que o período que ela está vivendo não é bom você estar com ela. Não é ela, é a distração. Aí depois você volta a ser amigo, você abraça, não rejeita ninguém, tá? Porque senão depois a pessoa vai falar assim, nossa, o pastor falou. Não converso mais. Nem olho na cara, porque o pastor falou para a gente sair de perto de quem? Não, não é assim não. Não faz o corte aí que eu mandei você rejeitar as pessoas, mas nós precisamos sair de algumas mesas por um período, para que quando a gente volte, a gente influencie aqueles que estão nos influenciando. E agora eu quero partir para uma dica pastoral que Neemias deu, porque Neemias deu uma dica pastoral para esse povo, e eu quero dar uma dica pastoral para você, posso? Uma dica pastoral, vinda da Bíblia, não é um eu acho, não. Capítulo 4, verso 19 e 20, uma dica pastoral para você. Isso é forte. Tá aí, diga, ui. Isso. Então, eu disse aos nobres, Neemias falando, dando o conselho, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro, do lugar. E aí, agora marca isso aqui, dá um highlight em nome de Jesus, porque esse aqui é o conselho pastoral. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós. O nosso Deus lutará por nós. Qual é o conselho de Neemias? Toque essa trombeta em nome de Jesus. Faça igual o Felipe aqui, pede ajuda em nome de Jesus. Porque esse muro que eles estavam aqui era um muro extenso de 3, 4 milhas,
de redor, 39 pés de largura, 39 pés de altura. Era muito longe, não dava para... Toque a trombeta. E a gente corre lá. Quando o Felipe estava aqui, ele tocou a trombeta, rapidinho chegou gente para ajudar. Se você tocar a trombeta, eu tenho certeza, dentro dessa igreja vai levantar um para te ajudar. Mas é necessário tocar a trombeta. Pega essa trombeta de ajuda e liga as sirenes, mas não vai para o seu quarto chorar e achar que Deus tem que revelar isso para alguém. Ele pode fazer, porque nada é impossível para Deus. Mas é muito mais fácil eu e você tocar a trombeta. Sempre vai ter alguém que pode te socorrer. Está em apuros? Toque a trombeta. Está em necessidade? Toque a trombeta. Está doente? Toque a trombeta. Está desanimado? Toque a trombeta. Está injustiçado? Toque a trombeta. Em momento em que eu e você entrarmos em desespero, peça ajuda. É o ponto que eu não gostaria que você esquecesse dessa mensagem. É que você precisa pedir ajuda. Eu vou falar de novo. Porque se você esquecer de tudo aqui, eu fico feliz se você guardar isso aqui. Ah, qual foi a mensagem dessa semana? Você foi na igreja? Fui. Mas o que você entendeu lá? Eu preciso pedir ajuda. Deus ajuda a quem pede ajuda. Faça como o salmista que reconheceu que ele precisava de Deus. Eu quero ler para você o Salmo 46, porque como eu estava compartilhando com meu parceiro de viagem hoje, a Bíblia é que nos transforma. Às vezes uma leitura de um texto é o que vai te transformar. Por isso que é importante o legacy e o estudo que a gente está fazendo agora de hermenêutica, porque é uma interpretação correta da Bíblia. E você não vai frustrar quando você entender o que ela fala com você. Salmo 46, verso 1 ao 7. Eu quero ler todos esses versículos, porque do meio dele você já vai dar um glória. Está aí? Salmo 46, verso 1 ao 7. A palavra de Deus diz isso aqui, olha. Isso é como se fosse uma oração. Faça isso como se fosse uma oração. Talvez você pega o seu marcador aí, marque para você ler em casa hoje antes de você deitar para dormir. Amanhã, talvez na hora que você levantar, eu vou ler isso aqui em voz alta. Eu vou declarar dentro da minha casa. Olha, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é um auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agite, os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos é aquele que está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É Ele que é o seu protetor. É Ele que é o seu guardador. Não confie em documento, não confie em dinheiro, não confie em posses. Confie no Senhor e Ele guardará os seus. Você pode dar um glória? Neemias, ele participou das orações e do jejum. Neemias, ele deu direção ao povo, ele organizou as equipes aqui para executar as tarefas, ele reconstruiu os muros e ele falou para todo mundo, olha, vocês precisam tampar as brechas agora. E agora lá no capítulo 6 eu quero ler um dos penúltimos versículos para você ir embora feliz, saltitante, porque Deus é quem está te guardando. Capítulo 6, verso 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, que significa September. Lá em setembro, antes das festas judaicas. Posso parar aí, antes de nós continuarmos a leitura? Os muros ficaram prontos antes da festa. Vai dar tempo de você festejar ainda.
Se a construção começar hoje, dá tempo de você festejar ainda. Os muros vão estar no lugar, a cidade vai estar protegida e aí você pode celebrar, porque não tem brecha para o inimigo entrar. Não vai ter brecha. Eu creio que o Senhor está te ensinando a tampar. Já veio algumas coisas que você precisa mudar na sua mente hoje? Todos os dias Deus está trabalhando no meu coração, todos nós precisamos colocar na presença de Deus todos os dias. Senhor, olha, som do meu coração, o que tem aqui ainda que precisa mudar? Podem até desacreditar agora, mas terão que reconhecer que a obra que Deus está fazendo, aleluia, ela é grande e vai atingir muitas pessoas. Podem até desacreditar do que Deus está fazendo na sua vida, podem até desacreditar dessa igreja, podem até desacreditar da transformação que Deus está fazendo na sua vida, mas ei, deixa eu falar algo com você, quem falou foi Deus, que nada é impossível para aquele que crê, e se você crê, você vai sim ser transformado por Deus você vai ser protegido por Deus, é Ele quem vai te guardar na sua entrada e na sua saída, e a partir do momento em que as brechas estiverem todas tampadas, você vai poder celebrar. E se vir alguém com má notícia, você fala, dá licença porque as minhas brechas estão fechadas, não tem nada de duvidar. A verdadeira proteção vem do Senhor. Deus, Ele pode fazer o impossível. Em 52 dias eles construíram um muro que durou anos para fazer. Foi um recorde que aconteceu ali. E tudo isso aconteceu porque a mão de Deus estava sobre eles. Todo esse trabalho não foi em vão. Foi o início de uma grande reforma espiritual. A gente está doido querendo sentir arrepio, falar em línguas novamente, como a gente falou quando foi batizado no Espírito Santo, talvez. A gente está querendo sentir Deus, mas a gente não quer fechar a brecha. Sabe o que aconteceu aqui? Fechou as brechas, Neemias fez todo o trabalho árduo, mas aí veio um cara chamado Esdras, e isso é a parte 3 talvez, que nós vamos pregar. Veio um cara chamado Esdras, que ele abriu o livro, a Bíblia, e ele falou, senta aí para aprender agora. Aí ele restaurou a adoração daquela nação. Não tem como uma adoração ser restaurada se existe brecha ainda. Não tem como uma adoração ser restaurada se eu e você ainda não terminamos os nossos muros. Tem gente que está querendo deixar o muro para começar a servir. Não. Feche os muros. Feche as brechas. Para você então começar a ser restaurado espiritualmente. Alguém me fez a pergunta hoje cedo, enquanto acabou o culto da igreja americana, após o louvor. Essa pessoa estava comigo na quinta-feira, em uma reunião, e ela chegou, pastor, eu sei que você tem que correr para Salisbury, mas deixa eu fazer uma pergunta. Como que o senhor tem certeza de que é Deus que está falando com o senhor? Eu falei, boa pergunta. E eu falei com essa pessoa, olha, não existe um ABC, não existe um ponto 1, 2, 3 e assim que Deus fala. Mas uma coisa eu posso te falar, no momento em que você fecha as brechas, fica muito mais fácil de você saber que é Ele que está falando e não é as vozes ao seu redor. Fica muito mais fácil você fazer como Neemias, no seu momento de joelho, você ter de Deus toda a direção, antes de você chegar lá e começar a falar para alguém. O problema é que a gente quer trabalhar a semana inteira no nosso trabalho busy, e chegar cansado no fim de semana e querer liderar um ministério que ele não começou no secreto. Morte espiritual. Como que eu vou subir aqui e pregar para você se eu não passar tempo na palavra? Esses óculos aqui que eu não herdei da minha família, eu herdei de tempo na frente do computador estudando. Eu fui no cara do oculista e ele falou, você está estragando sua vista porque você está lendo muito do seu iPad. Aí ele falou para me ler nos livros em papel agora. Mas precisa ter um Neemias. Precisa ter um Neemias, e eu creio que Deus está levantando você como Neemias aqui, alguém que vai alertar alguém, ei, Deus já falou, deixa eu te relembrar aqui, Deus já falou com você, aleluias, olha a frase que eu preciso falar para você aqui, a igreja não te prende, tá? A igreja te liberta, porque alguém mentiu para você falando que a igreja te prende.
A igreja não prende ninguém, a igreja liberta. Muros espirituais não prendem ninguém, protege. A igreja está aqui como seu life insurance, seu seguro de vida. No momento que você entra aqui e você entrega a sua vida para Jesus, Ele é o seu life insurance. Porque às vezes a gente está muito focado no life insurance terreno. Eu tenho seguro de vida, então se eu morrer minha esposa fica rica, ou se minha esposa morrer eu fico rico e tudo bem. Não, você deveria já estar morto para a sua vida carnal e entregar para Jesus. Fala: Jesus, disseram por aí, na verdade não é por aí a tua palavra, que se eu entregar a vida para o Senhor, morrer para esse mundo, eu ganho a vida? Você pode ficar de pé? Porque já mentiram demais para nós. Chega de mentira. Acabou esse negócio de que a religião vai te prender, que a religião vai dar uma lista de não para você. A religião, ela foi quebrada quando Jesus rasgou o véu. Aleluia. A nova vida foi posta quando Jesus falou: está consumado. Agora, a partir de agora, existe vários sims para você. Sim, você pode adorar a Deus. Sim, você pode vir para a casa do Senhor. Sim, você pode ajudar alguém. Sim, você pode namorar e casar para depois você se relacionar com essa pessoa. Sim, você pode entrar num ambiente e saber que ali você tem liberdade para adorar. Existem vários sims de Deus. E nós focamos só naquilo que a gente vai ter que deixar. E sabe, toda semana nós falamos segredos da palavra de Deus que não são colocados em prática. Eu estava conversando com alguém esses dias e eu falei com essa pessoa, falei: olha, o nosso problema é que a gente paga 600, 700, 800 dólares num coach, num tratamento do sei o que, VIP de coach que vai mudar sua vida. Lá no Califórnia, pega avião, gasta 2, 3 mil dólares, achando que aquilo ali vai mudar a nossa vida. E na igreja está toda semana a palavra viva de Deus sendo falada. E a gente está achando assim: só mais um culto. Você não precisa de pagar 600 dólares para um coach. Abra a palavra de Deus. Ali está o segredo da vida. A palavra é a verdade. E a verdade nos liberta. Então, que você e eu possamos entender nessa noite que nós estamos em guerra. Nós precisamos declarar guerra contra todas as coisas que nos afastam do propósito de vida. E enquanto nós adorarmos ao Senhor, porque nós temos alguns minutinhos ainda, e eu creio que é dia de você fazer isso. Hoje nós estamos finalizando a série Guerras. E a partir de semana que vem vai entrar uma nova estação na sua vida. A série também é nova estação. Mas eu quero que hoje nós fechamos dessa forma. De você que hoje decidiu falar: eu hoje vou tomar um posicionamento diante de Deus. Eu vou lá nesse altar hoje, eu sozinho, eu com a minha família, e eu vou falar: Senhor, hoje eu estou aqui para fechar todas as brechas que me impedia de caminhar no teu propósito. Por quê? Porque eu quero ser restaurado por ti. Hoje eu entrego a minha vida no teu altar. Aleluia, renovando a aliança contigo. Alianças vão ser renovadas aqui hoje. Tem muito tempo que você deseja renovar a aliança com o Senhor, e hoje é o dia. Hoje é o dia que Ele preparou para nós. Então, enquanto eles adorarem ao Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Quero pedir às intercessoras para estar orando com quem vier aqui à frente. Nós vamos estar orando com você. Saia, isso, vem. Tome o seu passo, Aleluia. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Oh Pai, nessa hora nós queremos colocar a vida de cada um que está aqui, Senhor. Tire dos nossos pés aquilo que está nos amarrando no nosso lugar. Tire dos nossos pés, ó Pai, a incerteza, a dúvida, a vergonha. Hoje é dia de renovo na sua família.
Hoje é dia de transformação na sua família e Deus está fazendo esse convite para você. Venha, 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 vamos adorar juntos. Tome esse passo de fé. Oh, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Nosso Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Em Teu eterno amor, não seremos abalados. Nada te abala mais. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus negócios. Oh, aleluia. Nosso Deus, em Teu eterno amor, em Teu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Deus está vencendo para você. Deus está lutando para você. Abraça a sua família aí, se você está perto de alguém da sua família. Dá a mão a alguém aí. É assim que a gente luta a guerra. Não é dividindo a casa, é nos ajuntando, é estando juntos. É luta, passamos juntos. É vitória, a gente celebra junto. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Estamos guardados por aquele que não dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que protege a sua casa. Ele é aquele que protege o seu lar. Não haverá destruição. Não haverá destruição. Não haverá separação. Não haverá separação. Foram feitos para caminhar juntos. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Vença agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebre agora, ó Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que impediu os teus filhos de fluir na tua casa. Tudo aquilo que impediu os teus filhos de fluir na vida. Tudo aquilo que impediu os teus filhos de ouvir a tua palavra e compreender a direção. A partir de hoje, muda uma estação na sua vida e na minha. A partir de hoje, aleluia. Não vamos mais perder tempo conversando com quem não faz parte da nossa missão. Nós fazemos parte de uma missão e nós vamos continuar conversando com aqueles que querem construir. Oh, aleluia, você que deseja construir, dê a mão para essa pessoa e fala, vamos construir juntos. O seu lar é construção do Senhor, a sua vida é construção do Senhor. Eu creio que Deus, Ele está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Mas às vezes é necessário um posicionamento nosso. E antes de terminar, eu preciso fazer esse último apelo para fechar o que Deus está fazendo na sua vida. Que enquanto eu orava ao Senhor, preparando essa mensagem, o Senhor me mostrava esse momento. Aleluia. Onde eu orava pela sua casa, pela sua família. E os muros estavam sendo construídos assim, ao redor. E Ele ainda revelou meu coração que você pensou que era apenas mais uma tentativa. Não é uma tentativa, agora Ele entrou de vez para transformar. E você, do jeito que você está aí, pertinho dessa pessoa amada, eu queria orar por você, porque eu creio que o Senhor, Ele está construindo esses muros. Vocês vão estar mais fortes do que nunca. Esse lar, aleluia, esse lar vai prosperar. Suas emoções vão ser restauradas.
Aleluia, o que as acusações do passado fizeram com as muralhas foram muito desastre. Existem acusações do passado que até hoje impedem você de viver o novo de Deus. Até hoje. Mas deixa eu dar uma má notícia para essas acusações. Os muros estão sendo fechados agora. As brechas estão sendo fechadas agora pelo poder que há no nome de Jesus. A sua vida será uma nova vida a partir de hoje. É como se você nascesse de novo hoje. É como se você zerasse agora, em nome de Jesus, as suas emoções. Não dê mais assento para quem não faz parte da sua missão, tá? Deus vai liberar sobre a sua vida aquilo que você tanto deseja. Mas você precisa tomar cuidado para não sentar nas mesmas mesas e comer das mesmas migalhas. Porque o seu Deus, Ele é aquele que Ele faz tudo novo. E mesmo um filho pródigo que sai altivo, pensando que pode viver tudo lá fora, quando ele volta, o pai não acusa. O pai abraça, o pai coloca um anel no dedo, o pai coloca novas vestes, e ele fala: vamos festejar. Porque o meu filho que estava morto agora, ele voltou à vida. Os céus estão celebrando o seu renovo de aliança hoje. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço por o Senhor estar cuidando das nossas famílias. Continue cuidando, ó Pai, de cada pessoa. Se existe aqui alguém online, ó Pai, que está ali reunido com a sua família, cuide dessa família, cuide dessa pessoa. Que o Senhor, ó Pai, possa estar guardando a nossa ida, a nossa volta em qualquer lugar. Que o Senhor possa nos mostrar que caminhar contigo é muito mais do que um ato religioso. É querer ter a vida transformada e seguir rumo em direção às mansões celestiais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder aplaudir o Senhor. Aleluia. Cante isso uma última vez antes de finalizarmos. Nós não seremos abalados, porque confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em um Deus que tudo pode, confiamos em um Deus que tudo pode. Nós confiamos em Ti, Senhor, e em Teu eterno amor, e em Teu não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. O último verso que eu quero ler para você, e aí eu te abençoo para você comer mais um lanchinho. Eu ia falar para ir embora, mas temos um lanchinho, vamos celebrar aqui. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É para frente, não é retorno, é para frente. Nós vamos continuar esquecendo das coisas que nos frustraram para trás e continuar andando para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que você possa guardar isso no seu coração e que essa semana você possa viver isso na prática, essas bênçãos do Senhor depositadas sobre a sua vida. Levante suas mãos se você puder. Obrigado, Jesus, por essa noite. E agora eu abençoo o teu povo. Eu te peço que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que estão aqui. Se você crê, diga um amém aí. Glória a Deus. Deus te abençoe. Nós vamos celebrar aqui os aniversariantes do mês. Para você que está aqui, vamos comer um pouquinho, amém? E semana que vem vejo todos vocês lá em Nurque no sábado, amém?
glórias.